Começa desde Lisboa, que a gente saiu no dia 24 de agosto de 1954. Passamos em Dakar, no Senegal. Fomos para Recife, quando a gente ficou 2 dias em Recife. Depois fomos para Belém, ficamos mais um dia até chegarmos em Manaus, 4 ou 5 dias depois da nossa saída lá de Lisboa. Eu, o Joaquim, a Tereza, a Fátima e a Lourdes. A Regina veio ser feita aqui em Manaus já. Meu pai recebeu um convite para trabalhar aqui no Brasil. Ele trabalhava em hospital no Porto. Ele era administrador, ele não era médico, era administrador de hospitais. E ele recebeu um convite para vir administrar o hospital da Beneficente Portuguesa aqui em Manaus. Isso foi na década de 50 e ele não estava nem um pouco satisfeito lá com o regime, e aí ele resolveu então vir tentar, trabalhar aqui em Manaus. Hospital esse que ele tomou conta por alguns anos, até fazer o curso de Direito, formar-se pela Faculdade de Direito da Universidade, ainda não tinha nem universidade ainda naquela ocasião, era a Faculdade de Direito mesmo do Amazonas, e ele se formou. Nesse tempo ficou como funcionário da Beneficente Portuguesa até chegar à formatura, terminar o curso de Direito, e aí passou a ser advogado. Minha mãe só em casa, mas ajudava o pai como podia. Foram 5 filhos que ela tomou nas costas durante 1 ano e meio certinho, foi o tempo que ele ficou aqui no Brasil, sozinho. A comunicação não existia celular, não existia DDD, nada, DDI, nada disso. Era apenas uma comunicação mensal através dos navios da Busline, o Hillary e o Lebrando, que eram os navios que levavam a correspondência do meu pai para minha mãe e a recíproca também da minha mãe para o meu pai. E aí vieram todos para Manaus. Então imagina, sair do Porto, Eles tinham uma casa maravilhosa lá, toda montada, e vieram para cá para ficar ainda uns dias. Meu pai já tinha alugado uma casa ali na Ipixuna, bem pertinho do hospital. E nós chegamos a Manaus pelo aeroporto Ponta Pelada ainda. Várias pessoas amigas do meu pai nos levaram para a Beneficente Portuguesa, e a nossa residência era pertinho da Beneficente, bem próximo, andávamos uns 50 metros ou um pouco mais um pouco, e chegávamos à Beneficente, onde meu pai trabalhava, que era administrador hospitalar. E eu sei que eles sofreram muito em relação ao sotaque, a mudança de clima, porque eles vieram para cá no mês de agosto. Então, agosto aqui é muito quente, Não era tão quente naquela época, Ainda era Manaus era mais arborizada, mas não tinha essa facilidade de ar-condicionado, E aí os mosquitos tropicais também, Eles sofreram um pouco com isso. A alimentação também, que era um pouco diferente. O dia a dia era muito inferior ao que a gente tinha em Portugal. Isso porque não tinha luz à noite, a cidade morria às 6 horas da tarde, não tinha mais nada. Não tinha televisão, e nem existia ainda nessa época, em 1954 não tinha isso. Fomos crescendo ao lado do pai e da mãe, e a mãe sempre fazendo o que era possível, e o pai na Beneficente Portuguesa, trabalhando lá como administrador. O Joaquim tinha 11 anos, eu tinha 7, a diferença era 4 anos. Apesar da situação que estava sendo recuperada desde o governo do Plínio Coelho, começa a voltar a eletricidade, porque na nossa infância não tinha luz aqui. À noite, cada um tinha o seu candeeiro, Eu lia romance do século XIX perfeitamente, entendendo que era acender a vela lá, o candelabro, que era Manaus. E já minha mãe, acho que ela dominava a cena,
apesar dela nunca ter deixado meu pai perceber que ela que mandava na casa, né? Mas ela que comandava tudo. Ela era muito sábia, ela comandava tudo e todos sem que as pessoas percebessem que ela estava no comando, né? Ela que decide. Então era sempre dela a última palavra. Era jovem, então ele agradava o pai, ele sabia agradar, sabe? O pai levava direitinho e ele levava o pai também direitinho, com todo carinho. Ali naquela casa, meu Deus, todo mundo super educado, super. Olha, eu entrei numa família portuguesa, educadíssimos, carinhosos, gentis. Então, Joaquim teve uma formação muito boa de educação. Olha, eu estudei no grupo escolar Barão do Rio Branco. O Joaquim, o meu irmão, foi para o Dom Bosco, onde ele fez o resto do curso dele de ginásio. O estudo no Dom Bosco, eu estudei 8 anos lá. Incluía inglês, além da língua portuguesa, inglês, francês, espanhol, grego clássico e latim. Portanto, nós ali podíamos ler em espanhol, inglês e francês. Todos nós líamos e falávamos. Ele estudava no Dom Bosco e eu na Auxiliadora, salesianos. Então, quando haviam as procissões, as festas nos colégios, aí os nossos olhares sempre batiam um no outro. Até que com discotecas e amigos, tudo isso se apresentaram, e aí começou a amizade. Mas nós era gostoso, muita festinha nas casas de família, porque não tinha muito clube, né? Só tinha o Moranguinho no Ideal, tinha o Rio Negro algumas vezes, mas era nas casas. Cada dia da semana fazia na casa de um, fazia lá em casa. Então essa mesma garotada que ia, que a gente se dava, sabe? E aí sempre o Joaquim. Ele tinha namorada, eu tinha um namoradinho também, mas a gente quando se encontrava, aquelas duas almas ficavam juntas, sempre, conversando assuntos que não acabavam mais. E aí surgiu da amizade, não pôde mais separar. E por conta, né, dessa função toda que ele teve como advogado, Joaquim acabou fazendo direito sem gostar muito, né? Porque a área do Joaquim, como a gente sabe, não era essa. E meu pai partiu muito cedo, então o Joaquim ocupou muito esse espaço que meu pai deixou, né? O Joaquim foi muito... Ele era um irmão muito amigo e também eu pedia muito socorro a ele, tudo que eu precisava em termos de conversa. Engraçado que ele foi ao Porto. E um pouco depois eu fui também, eu visitei a cidade do Porto. Aí eu falei, Maninha, a opção foi bem melhor Manaus, né? É só muito direitinho lá e é.